Olá, pessoal. É, eu tinha gravado e disponibilizei a aula 4 virtual sobre a sociedade influente, consumo de massa e a contracultura. Mas eu, ao gravar e depois ver, ficou uma aula muito grande. Já tinha ficado um tópico sobre contracultura que eu daria nessa aula extra da aula 4. Mas quando eu fui olhar lá a gravação, os primeiros 30 minutos da gravação, apareceu a minha cara e tudo, mas o slide não foi compartilhado. Barbeiragem minha. Então, eu resolvi refazer a parte referente a esses 30 minutos, até acrescentando algumas coisas mais ilustradas. E então, isso daqui vai ser uma aula 4 virtual adicional, complementar à anterior, que foi bem conceitual. Aqui eu vou usar um pouco de iconografia, de informação histórica. Espero que vocês gostem. Eu vou começar, então, só para dar um esquema, eu vou começar com o Riesman, que eu falei, o trabalho clássico sobre os anos 50, que, como foi sem o PowerPoint, eu prefiro voltar. Depois eu vou falar, usar dois conjuntos de PowerPoints de história americana sobre os anos 50 em geral, e vou falar depois sobre o Boogie e o Populush, que são estilos característicos da época, falar sobre Las Vegas, que tem um quê de introdução para pós-modernismo e tem a ver com esse período, e, finalmente, concluir com contracultura. Então, vai acabar que vai ser uma aula complementar, não tão pequena, vai ser quase tão grande quanto a outra. Mas esse como eu falei, um período que me interessa muito e que eu acho que é bastante interessante para se conhecer o consumo. Então, eu vou procurar aqui o slide para compartilhar. Começando com o Rismo. Deixa eu ver aqui onde que está o Rismo, para eu ver se eu compartilho aqui. Bom, gente, eu acho que agora eu consegui compartilhar bem. Então, a primeira referência, que eu já tinha falado na outra aula, mas foi sem o PowerPoint, é sobre o David Riesman e o trabalho de Lonely Crowd. Esse trabalho é clássico, né? E eu diria que ele tem até uma influência de psicologia social. Ele tem um aspecto não só sociológico, como de psicologia social, que enfatiza esses três tipos de indivíduos na sociedade, né? Aqueles que são direcionados pela tradição. Esses indivíduos direcionados pela tradição correspondem a toda a sociedade pré-moderna, né? Onde os valores familiares e comunitários repetem de uma geração para outra. A modernização e a modernidade trazem essa personalidade internamente direcionada dos indivíduos, onde aspectos individuais e morais são determinantes.
inclusive religiosas. O que o Riesman vai enfatizar é que esse período de afluência do pós-guerra é marcado pela prevalência desse outro terceiro tipo, que são os indivíduos direcionados aos outros, né, sob o ponto de vista dos seus valores. Então, eles são os guiados por valores e expectativas dos pares e da sociedade, né? Lembram que esse período do pós-guerra é um período da comparação social, é um período do início do consumo de massa, mas ainda muito com uma emulação um pouco parecida com a do Veblen, mas mais generalizada para grupos, né? É desse período, por exemplo, a expressão que papo e de Joneses, que é um vizinho morando na subúrbia, emulando o que o outro vizinho consumia. Isso é bem típico dessa época. Mesmo na macroeconomia, uma das teorias da função de consumo é a do Duesenberg, que fala da importância da renda relativa para o consumo. Entendendo por renda relativa a comparação da renda de um indivíduo com a renda dos seus pares. Então, tudo isso está dentro dessa característica direcionada aos outros, que são os order-directed individuals, né? Então, para Risman, a, a, o surgimento da sociedade de consumo de massa nos Estados Unidos causou algumas mudanças. O crescimento do subúrbio, o declínio da família estendida, né? E o que você tem aí é uma prevalência da família nuclear, mas uma família nuclear, vamos dizer assim, tradicional, com marido e mulher e filhos. E, inclusive, é nesse período que, nos Estados Unidos, a gente vai observar o baby boom, né? Que é uma explosão de nascimentos e um aumento da fecundidade nessa família nuclear, né? Então, digamos que o baby boom vai do pós-guerra até o início dos anos 60. Os pais, as famílias desse período tiveram uma fecundidade muito alta. É também o surgimento da televisão e de outros meios de mídia de massa. O rádio já existia, mas a televisão e a indústria cultural, Hollywood, aumentam muito nesse período. A noção de teenagers, né, cresce muito nesse período, quer dizer, é nessa década que os baby boomers vão fazer uma revolução nos teens, um pouco um pré-boomer também, quando você tem o surgimento do rock and roll e uma série de coisas na década de 50. Então, esse conceito de adolescência fica muito importante na década de 50. E, que é muito importante para o Bell, que nós discutimos na aula formal 4, há uma mudança de uma economia manufatureira, vamos dizer assim, mais industrial, para uma economia de serviço. O Bell vai tratar desse período, mais de 60, como uma sociedade pós-industrial. É desse período também que surgem os trabalhadores, os chamados white collars, de colarinho branco. Então, os indivíduos que são direcionados aos outros, eles estão muito ligados à expectativa dos outros. Eles estão tentando sempre ser aceitos pelos pares, ter o mesmo padrão de consumo, e acaba que esse período, vamos dizer assim, na sociologia tradicional da historiografia americana, é chamado de uma era de conformidade e alienação, né? Porque o conceito de conformidade é exatamente o conceito de seguir uma norma, quer dizer, a norma do grupo, né? Então, por que eles são homens, né? Por que eles são solitários? Porque, embora seguindo uma norma, é, é,
os valores individuais, as concepções individuais são subsumidas, desaparecem, né? E o que você tem é mais essa norma coletiva, seja ela de uma classe social, de um grupo, de um vizinho. Então, por isso, essa é uma época de conformidade e alienação. Talvez por isso, inclusive, como foi discutido na aula passada, virtual, e, vamos dizer assim, o lado, aversões críticas, seja no marxismo ou na escola de Frankfurt sobre a indústria cultural, tenham exacerbado e exagerado um pouco, porque o auge da conformidade é um auge de alienação, né? Mas depois nós vamos ver que isso vai envolver para outros desdobramentos que não corroboram tanto essa interpretação. Aqui o slide vai dizer do período 50 60, e vai dizer como é que essa característica direcionada aos pares, aos outros, foi importante para a difusão do consumo de massa, né? Então, isso é muito importante. E, num certo sentido, quer dizer, nós estamos analisando o modelo americano, mas quando a gente analisa sociedades como o Brasil, mais heterogêneas, o que você vai ter é que nós teremos aspectos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos posteriormente, até chegar à identidade no século XXI, no final do século XX, ligados ao consumo. Nós já fizemos isso, mas em sala de aula, mas, curiosamente, não é que uma etapa supera a outra, sobretudo em países mais heterogêneos. Então, um pouco desse componente de order directness e de obediência a normas, etc., normas de grupo, né? Isso vai continuar importante em vários países, inclusive no Brasil. Quer dizer, o Brasil, em grande medida, mesmo em redes sociais hoje, tem essa característica de ser um pouco order directed, né? Então, um pouco essa característica pode passar essa visão de manipulação, porque a questão individual é mais subordinada à questão do coletivo, né? Como eu falei, isso talvez explique a proliferação grande da crítica mais nihilista com relação à indústria cultural e à sociedade de consumo, sob o ponto de vista da escola de Frankfurt e do marxismo, né? Então, o ponto principal é a conformidade, né? A busca de símbolos e status no consumo e o início da prevalência da publicidade, porque, como dizia o Galbraith, que é um teórico sobre esse período também, esse é um período de superprodução que vai o auge do Fordismo, né, que vai gerar um desenvolvimento do departamento de marketing das empresas, no sentido de tentar induzir o consumo. Essa ideia do marketing das empresas, ela vai ser muito importante, é importante até hoje, mas talvez não tão deterministicamente dominante como é, os autores desse período enfatizavam. Então, esse é o primeiro conjunto de slides, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. A gente volta e vamos passar agora para uma descrição
mais ilustrada, digamos assim, desse período. Bom, agora nós vamos dividir um outro PowerPoint que é mais para dar uma visão sobre o período e vamos ver se eu consigo compartilhar aí, acho que sim, né? Que é sobre a América no pós-guerra. E eu vou passar rápido aqui, porque a ideia aqui é só dar uma ilustrada mesmo. Aí tem Pepsi Cola, uma casa típica do subúrbio americano. Veja aí a demografia, né? Nós somos um curso de demografia, 3 filhos, que é acima do nível de reposição, né? Então, o subúrbio aí é, e aqui tem né, esse foi um período da casa própria, mas não só com a conformidade, mas uma das características na década de 50 era um conservadorismo, era o auge da Guerra Fria e teve inclusive o macartismo. Então, esse era um período de polarização política, né? Então, tem aqui a discussão sobre conformidade, que era um conceito-chave. Aqui uma ilustração do baby boom. Veja que em 46 você tem o pico de nascimentos, mas praticamente a série de nascimentos anual se mantém alta e só ali na segunda metade da década de 60 que ela começa a cair de novo, né? Não, quer dizer, ela começa a cair na década de 60, mas a década é mais pronunciada, a queda a partir de 63, por ali. É, o Dr. Spock, a ideia aqui é porque a geração Baby Boom foi criada é, é, por pais que liam o Dr. Spock. O Reinaldo Delamare, no Brasil, era uma espécie de cópia do Dr. Spock, mas o Dr. Spock era altamente sofisticado e ele orientou assim as famílias a ter uma postura mais aberta aos filhos. Então, um pouco tem gente que fala que, né, os filhos, os boomers, ficaram assim spoiled, no sentido do inglês, ficaram assim manhosos demais, um pouco pela influência do Dr. Spock, porque a ideia do Dr. Spock é que as demandas das crianças tinham que ser atendidas, né? Aqui, o Tivigad, que é uma... No Brasil tinha uma revista chamada Intervalo, que discutia a programação, né? Então, que Elvis Presley, essa série aqui que eu esqueci o nome, mas que era uma série mega popular nos Estados Unidos. E, e aqui são os autores, né, que nós já falamos na outra aula virtual, então não vou falar, mas algum desconforto acadêmico com essa sociedade. Aqui os Beats e o Alan Ginsberg, que nós já tínhamos falado, ou seja, muito do que vem ser a contracultura foi forjado nos anos 50, embora a gente tivesse uma família nuclear clássica que provavelmente esse vestidinho aqui, como está de manhã, a gente sabe que é para ir para a igreja, né? Aqui já é a foto. Tem. Aqui é o interior de uma casa, eu vou falar sobre esse estilo, que é o estilo Populuche, o que era uma típica casa de classe média nos anos 50, que tem muito a ver com a conformidade e com o Keep Up with the Joneses. Veja aqui, para você ter uma ideia, como que a década de 50 e depois
como a indústria automobilística, que é a venda de veículos, explodiu, né? Então, a época dos carros, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Foi um período de influência da questão da bomba atômica, né? O filme Oppenheimer, que trata desse período, reflete bem isso, né? Que, de novo, treinamentos na escola para uma espécie de guerra nuclear, o surgimento do rock and roll, né? Elvis, Little Richard e James Dean, que é o rebelde sem causa, né? Também nesse período, em filme, o Quentin Tarantino fez o filme Pulp Fiction, obviamente, mais recentemente, mas existia na indústria cultural de Hollywood um estilo Pulp Fiction, que era um estilo bastante voltado para o entretenimento das massas, digamos assim, né? Então, esse é um PowerPoint que contextualiza como o outro. Bom, pessoal, agora eu vou postar um PowerPoint que é curto, poucas palavras, é mais para contextualizar, que eu chamei de Gugi e Populucci. Remete muito à aula virtual sobre kit que a gente fez. Aqui vai dar uma ideia do que era a estética de consumo, no sentido genérico, dos anos 50. Espero que vocês gostem, que eu acho bastante interessante. Então, vou dividir aqui a tela com vocês. Bom, então, Google e Populucho. É uma coisa mais de design, mas eu acho que remete bem, né? Então, aqui eu tirei de um folheto, um paperzinho sobre os Populucho. Muito disso aí é o que nós vamos estar discutindo nesse PowerPoint, mas é bom aqui porque aqui dá uma boa síntese. Eu sempre falei assim, o futurismo, um certo otimismo com relação à sociedade material reflete nos Jetsons, né? Eu falei, né, na aula anterior que muita coisa dos Jetsons, por exemplo, o robô que faz o serviço doméstico da casa, que só agora está começando a ser feito, né? Quer dizer, esse futurismo era muito otimista, né? Aqui na estética bem de LA, nós vamos ver que esse bowl aí tem tudo a ver com o Googies, a linha Duráveis, a questão dos domicílios e os carros, né? Tudo isso a gente vai ver aqui muito bem. Veja que ainda tem uma ideia da vida familiar e do papel doméstico da mulher muito grande. Isso ainda faz parte do período. Então, para definição, quer dizer, o Populuche é um estilo futurístico dos anos 50, do final dos anos 50 e início dos anos 60, que usa cores pastéis, materiais sintéticos, por exemplo, a fórmica, né? O contact, que a gente chama de contact aqui, não sei qual é o nome genérico, mas aquele contact que imitava madeira, é, o aço inoxidável, tudo isso, embora meio falso, por isso aí um pouco do kit, dava um senso de luxo, por isso que chama populuxo. É luxo, mas é popular, né? Era mais barato, né? Então, é um mundo, é uma palavra, populuxo é uma expressão criada, né? E sintética. Então, o que tinha a ver com o populuxo? Popularidade, quer dizer, a popularização
do luxo, né? É literalmente isso. Tem muito a ver com os gadgets e com as coisas que a gente viu no kit. Não é à toa que o kit é democrático e bem-humorado. O populucho, na sociedade de consumo de massa, reproduziu um pouco isso. Então, aqui fala, né, nos anos 50, a maioria das pessoas acreditava que a vida estava ficando melhor, né? O salário estava subindo. Claro que tinha uma exclusão grande, que é o outro lado da história, depois nós vamos ver isso, né? As famílias estavam ficando maiores, as casas aumentando, e então tinha esse otimismo típico da década de 50. Então, isso foi muito importante para o consumo. E, e, e esse estilo reflete esse otimismo. E tem essa ideia da diversão, né? Então, o que era comprado não é que era sofisticado no sentido kantiano, mas era divertido, né? Tinha tanta coisa, né, nova, cortador de grama, a máquina de lavar, que tinha uma janela que você podia ver a roupa ou a louça sendo lavada, a própria churrasqueira, né, que popularizou nesse período. Então, esse é um período feliz desse tipo de consumo, né? O mercado de massa era uma novidade, né? Então, não é só a questão de ter as coisas, era de ter as coisas e experimentar um consumo diferente, que era bem típico da época, né? Então, o estilo popular tinha o uso de cores pastéis, né? Eu adoro essa expressão, aquele azul pastel, que eu chamo de azul calcinha, que está até no barroco, né, mineiro, mas nesse período o azul calcinha, muito caro, azul calcinha, ou creme, ou cor-de-rosa, mas sem ser gritante, né? Produção de massa, calota com cromo, as frentes do carro com cromo, um formato que refletia tanto a era atômica como a corrida espacial, um senso de luxo e prazer. Então, essas eram as características do povo luxo. Então, veja bem, essa é uma casa, parece até uma pintura pós-moderna, né? É uma casa típica da época. Os pezinhos finos para as mesas, para as cadeiras, um quê futurístico, a televisão ali no centro da sala, aqui uma televisão quase que parece que é de fórmica, mas com a madeira típica da época, aqui uma sala populústica, tipicamente populústica, e no carros, né, a década de 50 é que tem os carros mais formidáveis, para usar uma palavra da época, no sentido de estilismo e, e futurístico. Esse é o famoso Impala, né, rabo de peixe. Aqui no Brasil a gente chegou a ver alguns, eu pelo menos na minha infância. Esse aqui, que, se não me engano, é um Cadillac, 56 foi o ano que eu nasci. Aqui uma frente, né, esse carro, que eu não consigo dizer a marca aqui, mas parece com o Studebaker, que é uma frente, assim, aquele terceiro farol no meio ali, que dá uma ideia de foguete, né? Essa frente estilizada também. Esses carros que hoje são, né, quando teve a primeira crise de petróleo, quase desaparecendo, verdadeiras banheiras e navios, comiam uma gasolina danada, motor V8. Então, isso tudo era popular. O bug é a versão do popular que estava no carro, nos objetos, para a arquitetura, com esse componente futurista. Então, a gente vai ver isso muito em LA, mas espalhado nos Estados Unidos, em certo sentido. Então, aqui o Norms, que eu acho que é um supermercado, chega às vezes até lembrar o modernismo, né?
mas a ideia aqui é espacial, era muito popular. Aqui é uma estação de um posto de gasolina em Sacramento. Mesmo hoje, né, se você pegar Seattle, no estado de Washington, onde está a Google, essa torre tem torre desse tipo em várias cidades do mundo. Até que em Belo Horizonte tem uma torre que não deu muito certo, mas essa tem um design futurístico, né, que parece o nome dessa torre é Space Needle, né? Então parece um disco voador lá no topo, né? Aqui, sobretudo, para as lojas de hambúrguer, os filmes da década de 50 mostram, né, para a juventude, loja de hambúrguer, que às vezes a garçonete atende com patins e a arquitetura é toda Googie, né? Que é esse que nós estamos vendo aqui. Aqui é um, uma loja de venda de carros, também com o mesmo estilo, com as pontas. Aqui é um boliche em Anaheim. Enfim, então é um PowerPoint rápido. A ideia aqui era só mesmo mostrar essa influência relevante desse período. Agora, esse PowerPoint também é mais para ilustrar, já que a gente falou do Google, do Populush, e depois nós vimos no curso pós-modernismo e mesmo contexto moderno, e como eu já falei algumas vezes, junto com a LA, que tem algumas características nessa linha, Las Vegas é o símbolo de tudo isso, do falso, no sentido de não ser autêntico, do entretenimento. Vamos dizer, tudo que um frankfurtiano odeia, Las Vegas tem no sentido da diversão, né? Então, vale a pena. E eu achei esse PowerPoint há muito tempo, eu tinha ele, nunca tive tempo de dar em aula, que é feito pelo Russell Belk, que é um dos, nem sei se ele ainda é vivo, porque ele é bem velhinho, mas foi um cara muito importante na área de comportamento do consumidor e marketing, com uma formação antropológica e sociológica muito boa. Então, esse PowerPoint é dele, sobre Las Vegas, que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou dividir aqui com vocês. Espero que eu consiga. Vamos ver. Sim, então, né, à época ele dava aula na Universidade de Utah, não sei se ele continua lá. Então, aqui é um pouco, até com ironia, para mostrar que Las Vegas é o capeta, que é tudo falso, né? E muitas slogans, né? Go to hell, you'll be dying to get here. Damn good fun, que é o que Las Vegas é. Então, tem muito espetáculo, e daqui para a eternidade, e muito essa metáfora com o inferno, né? Mas, além disso, Las Vegas tem mais coisa, né? Aqui ainda ele está fazendo referência a coisa demoníaca, assim, né? No sentido de que tem a ver com o consumo. Então, ele fala na música, né? Mick Jagger, Sympathy for the Devil, Kiss, Hotter Than Hell, Meat Loaf, Bat Out of Hell, AC/DC, que ele nem fala Highway to Hell, né? E tem muitos restaurantes usando essa terminologia. Esse aspecto dele aí não é um aspecto que eu estou querendo enfatizar, eu estou querendo enfatizar mais o aspecto de Las Vegas, né? Mas aqui ele ainda continua nessa metáfora, uma coisa do réu.
mas um pouco mostrando o lado pós-moderno e satírico disso, né? E uma das coisas que nós vamos ver sobre o psicodélico, inclusive na aula de hoje, de drogas, da cultura, mas a ideia é que Las Vegas, em si, já é psicodélico, você não precisa nem tomar droga, porque você entra lá, é tudo artificial, é tudo para o estímulo, né? É como se fosse uma Disneylândia não coordenada. Então, você tem muito recurso a fantasias, até o casamento lá é quase de mentira, embora tenha valor legal. Enfim, é uma cidade totalmente voltada para o entretenimento e passagem, né? Então, você tem aqui a cópia de tudo, a fantasia, os cassinos, né? Tudo faz parte desse contexto, né? Aqui a Ilha do Tesouro parece até com Fantasmas do Caribe, que tem na Disneylândia, em Orlando também, na Disney World, tem um navio de pirata, toda a fantasia, né? Então, um pouco da história de Las Vegas, rápida, né? Desde o seu início, tem a transgressão, distopia, excesso, carnavalesco, e foi organizada, assim, está na origem do crime organizado, né? Tem a questão do Howard Hughes, que é aquele misterioso milionário americano. Então, uma série de coisas envolvidas em Las Vegas, né? Aqui, como eu falei, você tem os casamentos, né, de Las Vegas. Você pode casar ali. Eu conheço uma pessoa, um demógrafo, e ela casou em Las Vegas, totalmente pós-moderno, um casamento que teve o lado legal, mas foi numa dessas capelas de Las Vegas para realizar o casamento, né? Aqui, uma montanha-russa interna, né? Num parque interno, né? Então, mas o que Las Vegas tem diferente é que não é uma Disney World ou Disneyland, no sentido de ser family, né? Ela tem um quê de transgressão, de entretenimento, de vício, você joga, até prostituição, que é um dos poucos lugares nos Estados Unidos que é legalizada em Las Vegas, né? Então, por isso que não é à toa que o Las Vegas aí é o Satã, né? É o demo. Aí a veinha, né? Os idosos muito viciados em jogar, né? As maquininhas de jogo, os caça-níqueis, fazem parte dessa coisa em Las Vegas. Então, um pouco, Las Vegas é a diversão que infantiliza os adultos, né? E um pouco a coisa de por que infantilizar? Porque é gostoso. Você vai lá para fazer isso, né? Tipo, me engana que eu gosto. Você vai lá para divertir num sentido artificial, né? Então, muita gente vê isso como mal, por exemplo, mas é o coração da sociedade de consumo, é a autoindulgência, o hedonismo. Você gasta dinheiro lá, né? A cidade tem um efeito nos pobres, isso pode ser ver como negativo, né? A jogatina pode ser aditiva e ter efeitos negativos, idem com bebidas, né? Mas é um materialismo passivo, mas vamos dizer assim, é fã, né? É uma fã
contratada, né? Mas não é tão ruim, né? Então, aqui é tipo a coisa da escola de Frankfurt, né? Muitos das críticas são elitistas, puritanas e racionalistas, né? Todo mundo tem uma quinta série. Pode parecer direita, quinta-serismo anda meio de direita, mas vão ignorar essa polarização política no Brasil, mas essa crítica meio quinta-serista, todo mundo tem uma demanda por isso, né? E isso Las Vegas preenche muito bem. Então, igual tem o Homo econômico, Las Vegas é a meca do Homo ludens, né? Ludens quer dizer divertido, né? Então, um dos primeiros lugares que teve luz e neon, precedeu a maioria dos videogames, que são as arcadas. É, tem uma ideia de carnaval, não no sentido do carnaval brasileiro, mas no sentido de exagero e fantasia e diversão. Enfim, precedeu os cassinos e precedeu o pós-turismo. Então, vamos dizer assim, aqui a ideia é só para mostrar o seguinte: um pouco dessas características são típicas dos anos 50. Gente, agora, depois dessa parte toda mais com muita imagem, mais pictorial, nós vamos voltar assim a uma parte mais formal, mais teórica, que era o slide que estaria na aula 4, que eu acabei não apresentando, então vai entrar agora como uma espécie de conclusão. Esses slides referem a autores que foram importantes, tanto na crítica da sociedade de consumo de massa, como na origem da contracultura, que teve, por exemplo, no movimento hippie essa mais forte expressão. Então, aí nós vamos ver autores que foram importantes nesse contexto. Vou tentar aqui compartilhar com vocês. Nós, então, aqui a gente tem uma série de autores da consumo de massa, sociedade de consumo de massa até a cultura. Eu fiz isso baseado em pesquisas, né, basicamente inteligência artificial, no ChatGPT e no Bard. Então, vou falar desses 5 autores aí e a gente vai entender um pouco essa, o papel deles nisso. Eu vou começar com o Robert Bellah, né? O Bellah é um sociólogo que é comunitarista, né? O livro mais importante dele é o Habits of the Heart, Individualismo e Commitment in American Life. Ele analisa as tensões entre o individualismo e o sentimento de comunidade, que era uma coisa muito importante na sociedade americana, sobretudo no interior. O Putnam, que escreveu um livro que a gente não vai revisar aqui, que chama Bowling Alone, que é jogando boliche sozinho. Boliche é uma coisa tipicamente americana, de classe média, né? É exatamente porque o boliche tem um capital social grande, tem uma vida comunitária grande, e a sociedade de consumo, embora tivesse a conformidade, perdeu um pouco disso, né? Então, essa é um pouco
a tensão que o Bella vai explorar, né? Então, ele, ele, ele vai trabalhar com dois conceitos de desejo. Um que é o que chama de individualismo expressivo, que é o desejo de ser autêntico e viver de acordo com suas convicções individuais, né? E que isso pode levar a um sentido de alienação e isolamento na sociedade. Esse é o individualismo expressivo. Já o individualismo comprometido, que é o committed, é o desejo de usar os talentos individuais em prol da comunidade, né? Então, é um comprometimento social. Então, você tinha o individualismo expressivo e o individualismo comprometido. E ele vai dizer que na tensão entre esses dois individualismos, que a sociedade americana se desenvolveu, mas que nesse período o individualismo expressivo cresceu. Então, você tem um declínio na participação cívica da sociedade, um aumento na desigualdade e uma perda de valores voltados para o bem comum, né? Interessante que o Bella, além desses dois conceitos de individualismo expressivo e comprometido, foi dele o argumento de religião civil, onde ele mostra uma série de aspectos que unem as pessoas como se fosse uma religião sem ser religião, que seria o civil religion. Outro autor importante que foi referido na aula oficial, né, é o Christoph Resch. O livro mais importante dele é A Cultura do Narcisismo, mas depois ele fez o Minimal Self. Tem uma influência aí de psicanálise grande, né? E o Leste vai criticar que a cultura americana contemporânea como sendo altamente narcisística, né? E o consumismo e a busca do prazer pessoal acabou gerando um falso preenchimento pessoal que foi prejudicial. Então, veja, tudo aquilo que a gente tinha visto, né, da superficialidade como uma coisa que pode ser fã, né, ele vai ver isso como uma esse narcisismo como uma reação à sociedade afluente, que dava muita ênfase no conforto, como nós vimos, e no materialismo. Ele vai listar, né, algumas consequências da sociedade afluente, entre elas o aumento do narcisismo, o declínio da comunidade, que o Bella já tinha falado, a perda de valores comuns e a erosão da democracia. Ele vai definir narcisismo como uma preocupação com o eu, com o indivíduo, na exclusão dos outros, né, das terceiras pessoas. Um terceiro autor é o Rosask, Theodor Roszak, né, que praticamente cunhou o termo, em 69, o livro The Making of a Counterculture. Então, foi o autor que mais debruçou, teoricamente, sobre o movimento hippie,
e a contracultura, né? E a visão dele da contracultura pode ser summarizado nos seguintes aspectos: na crítica da sociedade tecnocrática, né? Então, essa alienação que a tecnologia trouxe causou uma reação na contracultura. Na juventude, né, nós já tínhamos visto que estava começando a cultura teen a gerar um desencontro com a cultura dos pais nos anos 50, e a contracultura vai ter um componente jovem muito grande. Na busca espiritual, né, um dos elementos importantes da contracultura é a ideia de busca de uma vida mais espiritual, de um preenchimento espiritual, para contrastar com o materialismo, né? Então, muito do movimento hippie tem referência numa túnica indiana, numa batinha indiana, a busca, né, os próprios Hare Krishna que cresceram, lembro George Harrison com a música My Sweet Lord. Tudo isso vem de uma busca de espiritualidade desse período como reação ao materialismo e uma visão holística da sociedade, né? Então, por exemplo, é desse período o início da preocupação ecológica e ambiental, né? Ainda um pouco desarticulado, mas o movimento hippie trouxe isso, né? E também, como parte dessa contracultura, tem essa demanda por liberação pessoal, né? Então, encorajando as pessoas a se libertarem das questões societárias, da sociedade, sair da escola, drop out, evadir da escola, viver, né? Tem aquela música do Queen, né? E aqui ele tem essa expressão, né? I want to break free, né? Quero soltar, desbundar, né? Soltar as amarras do break free, que é exatamente essa liberação pessoal. E então o Rosasky admite os excessos e as falhas na teoria no movimento da contracultura, mas ele vê esse período, eu concordo com ele, como um período de criatividade e inovação, né? Que não só questionava o status quo, mas levava uma melhoria espiritual da sociedade. Curioso que nesse período, quer dizer, o Marcuse, eu sempre ouvi, o Marcuse é um dos, Herbert Marcuse, um dos grandes teóricos da escola de Frankfurt e muito influente no caso americano. Tem vários livros dele, Razão e Revolução, mas o livro One Dimension Man é um livro importante, mesmo com um custo de consumo bastante crítico, bem na linha da escola de Frankfurt, mas ele é crítico da sociedade industrial avançada, mas ele vai tentar mostrar como que essa visão do homem unidimensional influenciou o movimento contracultural, porque o conformismo, né, que é típico da sociedade consumo de massa, criou uma falsa satisfação que vai inspirar uma rebelião que é a contracultura. Então, essa crítica da conformidade feita por Frankfurt e particularmente pelo Marcuse foi muito importante. Então, na visão do Rorschach, a ideia do Marcuse
do potencial de mudança social e a necessidade de uma revolução contra o sistema prevalente, foi inspiracional para a contracultura. É curioso também que o Marcuse vem do Marcuse uma coisa que hoje é muito forte, que é a questão identitária. O Marcuse achava que você tinha que rebelar na questão racial, de gênero, etc. Nesse sentido, ele foi um pioneiro e muito importante ali nos anos 60 e 70. O Rorschach vai falar também do Allen Ginsberg. Allen Ginsberg é um poeta americano e uma das figuras mais proeminentes na geração beat dos anos 50. Então, ele tem esse trabalho Hall, que é um poema associado com alienação, expressão pessoal, e é uma crítica à cultura americana. E ele foi tão importante nessa contracultura, sobretudo na Bay Area, que aquele documentário Berkeley in the 60s, ele aparece em vários dos protestos, inclusive é entrevistado, né? Alan Watts era um filósofo que foi muito importante para a contracultura, dentro daquela busca de espiritualidade, por ter difundido o Zen budismo, né? O papel da meditação, da consciência, da harmonia com o ambiente. Quer dizer, tudo que a gente hoje acha que é meio bicho-grilismo, né? Tem um quê da influência do Alan Watts, né? Então, para o Rorschach, tanto o Ginsberg quanto o Watts contribuíram para o movimento contracultural, oferecendo perspectivas filosóficas e intelectuais que permitiram o questionamento das normas e a descoberta de caminhos alternativos e estilos de vida alternativos, que é uma característica que foi muito forte no movimento hippie. O Rorschach fala também que uma característica da contracultura nesse período é a experiência psicodélica, né? Então, a experiência com LSD, com drogas, que abriam a mente, expandiam a mente, você fazia uma viagem, né? Isso, né? A experiência psicodélica teve, inclusive, um impacto estético muito grande. Eu costumo falar que, né, que hoje, nas drogas sintéticas, se o cara toma, vai para uma rave, no outro dia está trabalhando, né? Não estou falando que não seja ruim para a saúde, não estou fazendo nenhuma defesa. Mas nessa, eu sou assim, um pouco depois da geração da contracultura, né? Os caras mais velhos do que eu viveram mais essa contracultura. Mas tinha uma característica, quer dizer, você tomava o ácido era tão forte que você viajava uns 4 meses. Então, essa experiência psicodélica ela era até revolucionária, porque ela rompia mesmo com a norma, era contra mesmo a cultura, porque não tinha como seus pais, por exemplo, ou a escola, não descobrir que você estava doidão, dependendo do tipo de ácido que você tomou. Então, era dureza, você pirava o cabeção mesmo, fazia parte dessa experiência, né? E ele vai dizer que essa experiência psicodélica teve um impacto tanto na criatividade quanto em encontros espirituais. Um pouco isso ocorre ainda hoje, e não é à toa que muitos dos adeptos que não sejam os povos originários têm uma relação com o movimento hippie, que é a questão do Santo Daime. Quer dizer, a turma que vai lá no Santo Daime, que não é originário, tem essa mística e essa relação com a criatividade, que era o que tinha na contracultura com os ácidos. Um ponto importante, se a década de 50 e a sociedade de consumo de massa tinha tudo a ver com conformidade, a contracultura era
conformidade, que é a ideia de break free. De novo, o Queen, I want to break free, né? É, fazia parte disso. E acho que esse que era o ponto aqui. Ainda no Rosário, veja que o Rosaki é super importante para a contracultura, por isso que são muitos slides aqui associados com ele. E ele trata do mito da consciência objetiva, né, que é um conceito central para ele. Ele usa esse conceito para desafiar e desconstruir a ideia de que você tem uma racionalidade descartiana, neutra, das coisas, né? E que é típico da cultura mainstream. A contracultura é o oposto disso, né? Então, a narrativa dominante nas sociedades ocidentais enfatizavam a racionalidade, o pensamento analítico, como uma forma mais sofisticada de consciência. E isso está longe dos nossos amigos bicho-grilo aí da contracultura, e que tem seus méritos. Então, que essa busca forte pela objetividade e racionalidade levou a uma redução da experiência humana a termos muito reducionistas, muito mecânicos, né? De novo, isso vem àquela discussão dos dois lados da moeda, da modernidade, né? Um lado extremamente racional, produtivo, e o outro voltado para as emoções, mais uma vez na contracultura. Isso aparece muito bem, né? Então, a contracultura de 60, os anos rejeitaram esse reducionismo e essa objetivismo, rejeitaram esse reducionismo e buscaram uma visão mais holística. Então, até um pouco, às vezes, quando a gente quer ironizar no meio científico, fala, você quer um pensamento mais holístico, tem um quê de ironia. Mas, por outro lado, esse pensamento mais holístico tem um quê de verdade na crítica dessa objetividade que se pretende consciência, né? Então, a visão holística, inclusive, muito da visão ecológica, sobretudo a visão mais dos movimentos sociais, ela é holística e ela tenta desafiar as instituições. Próximo autor chama Thomas Frank, e ele é bem mais próximo, vamos dizer assim, de uma visão mais crítica da história. Não chega a ser da escola de Frankfurt, mas é crítico. E o título do livro, como vai ficar claro aqui, que é A Conquista do Cool, né? Assim, de ser nice, cool, no sentido não de frio, mas de ser na moda, legal, né? Ele vai tentar mostrar como que a contracultura gera um novo pool que a própria indústria vai tentar conquistar, né? Então, ele vai mostrar que uma das características é que o mundo de negócios foi rápido em sequestrar a retórica da contracultura e adaptá-la ao mercado, né? Então, é como a indústria de jeans, que o jeans, que era uma coisa desbotada, alternativa, vira o mainstream a ponto de hoje você ter calças jeans rasgadas sendo vendidas. Minha mãe que mexia com moda ficava injuriada por isso, mas isso faz parte um pouco do que o Frank está analisando aí. Então, ele começa analisando a origem da contracultura com os beats, né? Analisa a expansão dela nos anos 60 e tenta mostrar que, de fato, inicialmente, a contracultura era uma ameaça real ao status quo, né? Era
desconectar da autoridade, dos pais, dos professores, do sistema, né? Mas aí ele vai mostrar que esse mundo mercantilizado, que faz parte da pós-modernidade, da cultura de consumo, principalmente a propaganda e o business, rapidamente, antes da repressão, cooptaram muito da base dessa cultura, dessa contracultura dos hippies, né? Então, ele vai, ele vai discutir, então, né, esse contexto da contracultura nos anos 60, vai discutir os movimentos da contracultura e vai tentar mostrar como que há uma mudança da propaganda, da conformidade, lealdade de marcas, para tentar pegar alguns aspectos desse nova contracultura. Então, ele fala aqui que, né, a contracultura acabou influenciando a propaganda esteticamente, né? Essa ideia mais hip, mais cool, né? Que é exatamente a ideia, que eu acho que é a tese principal do livro, de conquistar esse lado cru da contracultura para a cultura comercial. E tem vários exemplos disso, da calça jeans desbotada, Hollywood, não sei o quê, enfim, até chegar em festivais, no caso brasileiro, por exemplo, Rock in Rio, etc., que é uma conquista comercial dessa rebelião, né? Cooptação dessa rebelião. Então, as corporações passaram a adotar símbolos contraculturais e slogans para vender produtos. Então, essa busca de identidade no comportamento do consumidor gerou o que ele chama de cool factor, por isso que o livro chama Conquisting the Cool. Então, ser cool passou a ser um elemento na estratégia de propaganda. É, e muitos desses cools eram da contracultura e anti-establishment, mas foram cooptados pelo establishment nesse sentido, né? Essa é uma das ironias, né? Então, ele tenta, com várias evidências, mostrar como a contracultura afetou a propaganda. E aí tem a questão de autenticidade, etc. Mas esse é que é o ponto principal dele, que é a conquista do cu. Finalmente, eu botei aqui, não é sobre contracultura, mas tem a ver esse Daniel Yankelovich, que sempre mexeu com propaganda, com pesquisa de mercado, mas é um intelectual, que ele fez esse livro, que tem vários livros dele, esse New Rules, que é buscando o autoconhecimento, né, e a autorrealização num mundo virado de cabeça para baixo, né? Esse livro é de 81, então, um pouco, ele vai tentar mostrar como que, depois da conformity, depois da contracultura, a grande busca é de autorrealização, né? Então, surge um novo ethos, como se fosse o Risman antes, que era o Order Director, mas surge uma nova busca para um inner director, que é a autorrealização. Então, isso é bacana. Eu achei que uma das três tendências que ele fala, uma é a mudança da conformidade para a autenticidade, aí a contracultura foi super importante para isso. Um crescimento que ele capta já lá no final do século XX, de aumento do individualismo, né?
Então, as pessoas querem satisfazer suas aspirações, esse aumento do individualismo é o oposto da conformidade, né? Por isso que eu falo que, num país como o Brasil, esse aumento do individualismo talvez ainda não seja tão forte quanto a conformidade, que era o que a gente viu na sociedade massa. E a busca de novos significados, novos preenchimentos pessoais, né? Então, que tem exemplo desse New Rules para o Yankelovich, que é o aumento do consumo de mídia social, com plataformas expressivas, conectando pessoas que têm as mesmas crenças e valores. O aumento da demanda por controle das pessoas, por controlar a sua própria vida. Muito, por exemplo, do crescimento da autoajuda, que é um tema interessante, né? Os livros de autoajuda, um pouco o crescimento da autoajuda reflete uma demanda, uma ansiedade da sociedade para esse autopreenchimento. E aqui ainda tem um pouco essa ideia de meditação, etc., que era bem característica da contracultura, né? Então, essa é a base do Yankelovich. Eu, depois, agora que eu vou ver se está gravado, eu temo que, de novo, muito que eu pensei que eu fiz, esse último PowerPoint, com certeza, eu sei que saiu, então só esse já vale, mas muitas das coisas que eu falei, que eu dividi, parece que pode não ter sido, o PowerPoint pode não ter sido mandado com a pena, que significa que eu vou ter que ignorar isso e talvez vou regravar, deixar mesmo aí para vocês verem no PowerPoint que eu vou anexar. Então, fica como aula, mas vocês vão ter que acompanhar no PowerPoint. Eu ainda estou apanhando aqui, por isso é que eu estou forçando de ter essas aulas virtuais. Eu ainda cometo muita besteira, mas aí um grande abraço aí para todos, todas e todos.